Sabe aquela reação quase que instintiva? Uma criança cai, rala o joelho e a primeira coisa que um pai ou uma mãe faz é colocar a mão em cima. Às vezes até dá um beijo. É um reflexo, né? E por trás desse gesto tão simples tem uma ideia universal de que o toque, a presença, a intenção podem confortar, podem até ajudar a curar. Exato. E essa ideia de uma energia que move a vida não é nada nova. É um conceito que a gente vê em várias culturas. Os japoneses, por exemplo, chamam de ki, os chineses de chi, na acupuntura. E na Índia é o prana, certo? Isso. Os nomes mudam, mas a premissa é basicamente a mesma. Uma força vital que flui através de tudo. E que quando ela, sei lá, desequilibra ou bloqueia, pode gerar problemas. E é exatamente aí que entra o tema da nossa análise de hoje, o Reiki. É uma prática japonesa que foi formalizada lá no início do século XX por um mestre chamado Mikao Usui. E a ideia é justamente essa, canalizar e reequilibrar essa energia. O próprio nome já entrega, né? Rei significa algo como universal e Ki, energia vital. Energia vital universal. E é importante, acho, posicionar o Reiki corretamente desde o começo. Os materiais que a gente analisou deixam bem claro isso. Não é uma religião, não é uma seita, é apresentado como uma prática terapêutica, assim, holística. Que visa estimular a capacidade natural de cura do corpo, atuando no físico, no mental e no emocional, tudo junto. Exatamente. E para entender esse universo, a gente mergulhou num material bem variado. Tinha desde guias práticos que explicam, sabe, como é uma sessão, como encontrar um bom terapeuta. Até manuais de treinamento mesmo, que detalham os níveis, os símbolos sagrados que são usados na prática. E para fazer o contraponto, a gente também foi atrás do que a ciência tem a dizer sobre isso. Sim, examinamos revisões sistemáticas, meta-análises publicadas em periódicos científicos que tentam medir, de forma controlada, os efeitos do Reiki, principalmente em comparação com o placebo, né? Especialmente na saúde mental. Então, a nossa missão aqui é essa: navegar por esses mundos, vamos tentar entender a experiência de quem recebe o Reiki, o caminho de quem o pratica e, no fim, o que as pesquisas científicas, com todas as suas limitações, claro, nos dizem sobre a eficácia de tudo isso. Vamos lá. Ok, vamos começar pelo mais básico, pelo mais concreto. Se alguém decide marcar uma sessão de Reiki, o que exatamente vai acontecer? Bom, os guias que a gente leu descrevem uma experiência que, acima de tudo, é muito gentil, Não invasiva. nada invasiva. A pessoa fica o tempo todo vestida, deitada numa maca, bem confortável, ou sentada, se preferir, e a sessão dura entre 30 e 90 minutos. E o papel do terapeuta, qual é? O terapeuta funciona como um canal para essa energia. Ele ou ela vai posicionar as mãos levemente sobre o corpo do cliente ou até alguns centímetros de distância, sem tocar. Ah, então não tem massagem, não tem pressão? Nenhuma. As fontes falam num protocolo de umas 12 a 15 posições, mais ou menos, cobrindo a cabeça, o tronco, os joelhos, os pés, e cada posição é mantida por uns 2 a 5 minutos. E a sensação de quem está recebendo? Isso parece variar bastante, né? Lendo os relatos, as pessoas descrevem de tudo um pouco. Varia muito. Tem gente que descreve um calor intenso vindo das mãos do terapeuta, mesmo sem toque físico. Isso. Ou um formigamento suave, uma pulsação. Alguns sentem essas sensações andando pelo corpo. O que parece ser quase unânime é uma sensação de relaxamento profundo. A mente se acalma, muitos até dormem. E o que eu achei fascinante nos manuais é a ênfase que eles dão ao ambiente. Não é só a técnica, é tudo contexto, sabe? Faz todo sentido. A sessão geralmente acontece num lugar silencioso, com música suave, talvez num aroma leve. Um bom terapeuta, segundo os textos, é aquele que cuida dos detalhes. Pergunta se a pessoa tem alergia a algum cheiro, se a música está agradável. É sobre criar um santuário de segurança para que a pessoa possa realmente relaxar. O ambiente é metade do caminho, com certeza. E para quem se interessa em estar do outro lado, em se tornar um praticante. As fontes mostram que existe um caminho bem estruturado, dividido em níveis. Sim, é uma jornada progressiva. O nível 1 é a porta de entrada. O foco principal é o autocuidado,
a autocura. Ah, então a pessoa primeiro aprende a aplicar em si mesma. Exatamente. O aluno recebe o que eles chamam de iniciação ou sintonização de um mestre e aprende as posições das mãos. E uma parte curiosa é que depois disso recomendam um período de 21 dias de autoaplicação diária. 21 dias? Para quê? Como uma forma de limpeza energética e para se familiarizar com o fluxo da energia, o Qi. Nesse estágio, a prática é só para si, para a família, amigos. Entendi. E depois desse período de imersão vem o nível 2. Aí a coisa fica mais séria, profissionalmente falando. O praticante é considerado um terapeuta qualificado. Já pode ter seguro profissional, atender clientes, e é também nesse nível que são introduzidos conceitos mais abstratos, como os símbolos e a tal da cura à distância. Que a gente já vai falar sobre. E depois tem o nível 3. O mestrado. Normalmente um praticante leva de 1 a 3 anos de prática consistente no nível 2 antes de chegar lá. Ser um mestre Reiki significa que a pessoa está qualificada para ensinar e iniciar outras pessoas no caminho. Mas não é só técnica. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a base filosófica por trás de tudo. Os 5 princípios do Reiki, o Gokai. Eles são o coração da prática. Mikao Usui dizia que era a arte secreta para convidar à felicidade. Que bonito isso. E o que eu acho genial na formulação deles é que cada um começa com só por hoje. Não é uma promessa para a vida inteira, o que seria paralisante. É um convite para tentar por 24 horas. Torna a coisa mais gerenciável, né? Um dia de cada vez. Exato. Transforma um ideal numa prática diária. E quais são esses princípios? São 5 preceitos bem diretos. Só por hoje não se zangue, só por hoje não se preocupe. Seja grato. Isso. Trabalhe com dedicação e honestidade e seja gentil com todos os seres vivos. É basicamente um guia de higiene mental e emocional. Isso me leva a uma questão prática. Com essa estrutura toda, o que alguém deve procurar num bom terapeuta? Olha, as qualidades citadas nas fontes são o que a gente esperaria de qualquer bom profissional, né? Compaixão, empatia, escuta ativa, Profissionalismo, confidencialidade. tudo isso. Mas tem um detalhe crucial. Que é? A falta de uma regulamentação central. Não existe um conselho federal de Reiki. E isso significa que a qualidade do treinamento pode variar imensamente. Ah, entendi. Então a pesquisa por parte de quem procura é fundamental. Fundamental. Os guias enfatizam isso. Perguntar ao terapeuta sobre a linhagem dele, ou seja, quem ensinou quem, até chegar no Mikao Usui, pedir para ver os certificados e, claro, conversar com a pessoa para sentir se há uma conexão de confiança. E os custos também refletem essa falta de padrão, né? Totalmente. As sessões podem variar de 40 a mais de $300, por exemplo, em alguns hospitais nos Estados Unidos que oferecem a terapia. Ok, até aqui a gente falou de relaxamento, toque suave, princípios de vida. Coisas que, de certa forma, são intuitivas. Mas no nível 2, como você mencionou, a prática dá um salto para o que muitos considerariam místico. Os símbolos do Reiki. Confesso que, ao ler sobre isso, foi a parte que mais me fez arquear a sobrancelha. É compreensível. Os manuais descrevem os símbolos como chaves ou portais, que ativam frequências específicas da energia. Eles não são só desenhos, precisam ser ativados pela intenção do praticante. O primeiro e mais conhecido é o Shokorei, o símbolo do poder. Que funciona como um... Quê? Um interruptor? Exato, ótima analogia. Pense num interruptor de luz ou num amplificador. O praticante usa para aumentar o fluxo de energia no início da sessão, para limpar um ambiente ou para selar a energia de cura no final. Interessante. E o desenho em si tem o significado? Tem. A linha horizontal representa a fonte da energia Reiki. A vertical traz essa energia para o plano físico e a espiral que cruza a linha vertical 7 vezes simboliza os 7 chakras principais. Certo. Um amplificador. Mas e a ideia de cura à distância? Isso parece desafiar as leis da física como a gente conhece. Pois é. Aí que a coisa fica mais complexa. E para isso existe um símbolo específico, o Honshaze Shonen. A tradução é algo como sem passado, sem presente, sem futuro. Uau! Ele funcionaria como uma ponte energética, permitindo que o terapeuta envie energia Reiki para uma pessoa que não está fisicamente presente.
E como isso se aplica na prática? As fontes dão exemplos? Dão vários. Pode ser usado para enviar energia de cura para traumas do passado de uma pessoa, que ainda afetam o presente dela, ou para uma situação futura, tipo uma entrevista de emprego, com a intenção de que tudo ocorra bem. Tem até um uso que chamam de projeto de Reiki. A pessoa escreve um objetivo num papel, coloca os símbolos e envia energia para essa intenção todos os dias. E tem alguma regra para isso, uma ética? Sim, e é muito importante. A palavra-chave é consentimento. A ética do Reiki é muito estrita quanto a só enviar energia para quem autorizou. E esses símbolos são usados juntos. Frequentemente. Uma sequência comum é usar o Shokurei, o do poder, para abrir o canal. Depois o Sei Reiki, que é o símbolo da cura emocional, e então o Honshaze Shonen, para estabelecer a conexão à distância. Juntos, eles criariam um portal de cura mais potente. Ok. Chegamos à pergunta de $1 milhão que paira sobre tudo isso. Funciona mesmo? A pergunta inevitável. É importante dizer de cara que a ciência convencional não reconhece a existência do Qi ou de um biocampo energético. A maioria dos cientistas, por causa disso, classifica o Reiki como pseudociência. Mas, dito isso, existem estudos que tentam medir os efeitos. E esse é um desafio metodológico gigantesco. Como se cria um estudo duplo cego, que é o padrão ouro da pesquisa, para uma terapia de toque? Impossível, né? O terapeuta sempre vai saber se está aplicando Reiki de verdade ou não. Exato. E o paciente pode sentir a diferença na intenção ou no calor das mãos. Mas mesmo sabendo dessas limitações, os pesquisadores tentam. E o que eles encontraram? Uma revisão sistemática bem robusta, publicada na Frontiers in Psychology, é bem reveladora. Eles analisaram 14 ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo. E a conclusão geral foi que, sim, o Reiki demonstrou um efeito terapêutico consistentemente maior que o placebo para vários sintomas de saúde mental. E os resultados foram específicos para certas condições. Sim, e aqui está o ponto mais interessante. Para pessoas com níveis clinicamente relevantes de depressão e estresse, o nível de evidência a favor do Reiki foi considerado alto. Para ansiedade clinicamente relevante, moderado a alto. E para pessoas com níveis normais de estresse ou ansiedade? Aí, curiosamente, a evidência foi de baixa a moderada. O que isso sugere? Que o Reiki funciona melhor quanto pior a pessoa está. É uma interpretação possível. Talvez o estado de relaxamento profundo que a sessão induz seja um contraste tão grande com o estado de alta ansiedade que o efeito terapêutico se torne mais pronunciado. Outro estudo, de 2024, com mais de 200 pacientes com câncer, mostrou que receber Reiki durante a quimioterapia reduziu significativamente a dor, a fadiga, a ansiedade e a náusea. E quanto a riscos? Existe algum efeito colateral? Esse é um ponto importante. Nenhum dos estudos que a gente revisou relatou qualquer efeito adverso significativo. Na pior das hipóteses, a pessoa recebe um tratamento relaxante e não invasivo. Então a conclusão não é que o Reiki cura, mas que pode ajudar. Exatamente. A conclusão dos pesquisadores é que ele se mostra uma terapia complementar promissora e segura, especialmente para estresse, ansiedade e depressão, e que mais estudos de alta qualidade são necessários. Certo, então vamos amarrar tudo isso. Depois dessa exploração, o que fica de mais importante? Para mim, o primeiro ponto é que o Reiki é essa prática japonesa que propõe equilibrar a nossa energia vital através do toque suave ou da proximidade das mãos. E o relaxamento profundo parece ser o efeito mais imediato e universalmente relatado. Eu destacaria que se tornar um terapeuta é mais do que aprender uma técnica. É uma jornada. Envolve os níveis de aprofundamento e, principalmente, a internalização dos 5 princípios. Isso transforma o Reiki de um método para uma filosofia de vida, focada no agora, na gratidão, na gentileza. A gente explorou também o lado mais esotérico, com os símbolos que funcionam como chaves para potencializar a energia, como o Shokurei, ou para, teoricamente, transcender o tempo e o espaço, como o Onshaze Shonen, o que mostra como a intenção focada é o motor por trás de tudo. E, por fim, vimos o que a ciência diz. Embora o mecanismo de um campo de energia não seja aceito,
Os estudos controlados sugerem que, na prática, o reiki pode ser mais eficaz que um placebo, principalmente para aliviar sintomas de estresse, ansiedade e depressão, quando eles são intensos. Isso o posiciona como uma terapia complementar segura, que já está sendo usada em muitos hospitais, inclusive. As fontes que a gente leu mencionam que praticantes de reiki frequentemente enviam energia não só para pessoas, mas para situações, conflitos globais ou até para o planeta Terra como um todo. Se, como os próprios textos afirmam, a intenção é o mecanismo central que move tudo isso, fica aqui uma reflexão final. Independentemente de se acreditar num campo de energia ou não, qual é o verdadeiro poder e quais são os limites de direcionar nossa intenção de forma focada e positiva para o mundo ao nosso redor? Seja através de uma prática formal como o Reiki, ou simplesmente através da qualidade dos nossos próprios pensamentos diários.